E hoje nós temos uma palestrante convidada, a Joyce Raota. A Joyce é trabalhadora do Movimento Espírita lá de Farroupilha, do Centro Espírita Luz e Verdade. É uma amiga de longa data que nos traz sempre um grande amigo aqui, o Paulinho também, trabalhador do Movimento Espírita. E a gente sempre vai trazer esses nossos amigos, esses nossos colegas, para que a gente possa compartilhar momentos diferentes aqui, trazer para vocês uma outra visão também dessa nossa doutrina. Então, convido todos então para fazermos a nossa prece inicial, para depois passarmos para a Joyce fazer a palestra da tarde de hoje. Agradecendo então a Jesus e aos benfeitores da espiritualidade, que estão sempre conosco, nos orientam e nos colocam no caminho do bem, pedindo a Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, que traga aos nossos corações a sua luz e derrame sobre nós as suas bênçãos. Que possamos na tarde de hoje, amparados por esses espíritos que aqui adentram essa casa, pelos nossos mentores, sermos conduzidos pelas palavras da nossa irmã Joyce, que com certeza nos trará muitos conhecimentos e que nos proporcionará uma tarde agradável e duradoura. Que o caminho de Jesus seja sempre o nosso caminho seguido e que sejamos gratos a cada dia por essa existência, pelo nosso Pai, nosso Criador, que nos proporcionou estarmos aqui hoje reunidos. Esteja conosco hoje sempre, Jesus, e que assim seja. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, obrigada pela acolhida carinhosa, amorosa. A gente se sente muito bem, né, em poder levar também um pouquinho daquilo que a gente vem estudando, vem buscando para o nosso aprimoramento pessoal. E é maravilhoso saber que a gente está aqui numa quinta-feira à tarde, buscando juntos esse conhecimento que pode apaziguar a nossa dor, acalmar o nosso coração, pode modificar o nosso dia, a nossa semana e a nossa existência. O Evangelho de Jesus realmente é o caminho prático e seguro que a gente tem de se fazer isso. Eu lembro agora que Raul Teixeira sempre se referiu ao Evangelho como uma farmácia, né? Por quê? Porque no Evangelho tem todo o medicamento que a gente precisa. E cada capítulo, disse ele, é condizente com aquilo que você está precisando. Seja qual for a doença, seja qual for a dor, o aperto no coração, a gente tem o remedinho necessário, ideal, para nos curar, se assim nós quisermos. Porque está aqui, né? Ninguém é obrigado a pegar o Evangelho e seguir ele. Não. Mas, a partir do momento que a gente faz isso, com carinho, com amor, a gente vai se modificando sim. Isso é caridade de Deus para com a gente, né? De deixar algo tão importante, tão acolhedor para todos nós ao nosso alcance. E é esse o assunto da tarde de hoje, né? Caridade sempre. É tão essencial que o Evangelho traz inúmeras vezes essa fala sobre caridade, né? Inúmeras mesmo. E começando lá no capítulo 11 do Evangelho, no item 8, que fala sobre a lei de amor, na instrução dos Espíritos, a primeira frase diz assim: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. E a gente não pode esquecer que amor é a caridade em movimento. Quando a caridade começa a se movimentar, começa a se espalhar, é o amor que se espalha, é o amor que ganha movimento. E aí a gente vê lá no capítulo 6, que na verdade Jesus deixou bem claro, existe uma condição para a nossa felicidade e para a assistência dele a todos nós. E essa condição é o amor e a caridade. Então olha que presente, né? A gente tem nas mãos a condição essencial para recebermos de Jesus tudo o que a gente precisa. E vejamos também
que para a gente falar de caridade, a gente precisa compreender a reencarnação. Onde começa a caridade de Deus para conosco, se não na reencarnação? Exatamente o ponto-chave de tudo isso que a gente está vivenciando hoje. Nós, através da reencarnação, temos a possibilidade de reparar. E a reencarnação é efeito. Faz parte de uma das grandes leis de Deus, ação e reação. Entendendo como espíritos imortais que somos, a gente sabe que já viveu inúmeras existências. Estamos nessa, por algum motivo muito importante, e teremos outras tantas quanto necessário for. E aí entra a misericórdia divina, nos dando a oportunidade de recomeçar. E a gente pode ver reencarnação também comparado à bagunça da nossa casa. Exatamente assim. Se a gente deixar a roupa amontoar, se a gente não lavar a louça, não varrer a casa, o que acontece? Vai avolumando mais, vai piorando a situação do nosso lar, não é verdade? A reencarnação é exatamente assim. Se a gente não fizer nada, só vai piorando a situação. E aí chega um momento em que a gente precisa arrumar a casa, porque a gente não aguenta mais. A gente olha para aquilo e vê a necessidade de colocar tudo no lugar, de lavar a louça, lavar a roupa, varrer a casa. Aí a gente começa a organizar, a arrumar tudo no seu lugar. E trazendo para a reencarnação exatamente assim que funciona. Chega um momento em que a gente tem a oportunidade de recomeçar, de refazer, de reparar, de reorganizar. E aonde isso começa? Na nossa casa, no nosso lar, na família. Dizia Chico Xavier que é o primeiro laboratório. É na família que a gente tem a primeira oportunidade de começar a organizar tudo isso. Por quê? Porque lá a gente se encontra com aqueles que são os nossos afetos. Aqueles que estão ali para nos apoiar, para nos incentivar. E também com aqueles que são os nossos desafetos. Aqueles com quem em vidas passadas a gente teve algum tipo de atrito. E que graças a Deus a gente não lembra. Porque se lembrasse, talvez não suportaríamos. Graças a Deus temos o véu do esquecimento. Então começa ali o momento de aprender a amar mais, de aprender a usar da humildade para servir. É o momento em que a gente coloca em prática o amor. É o momento também que a gente coloca em prática o perdão entre todos. Porque todos nós precisamos perdoar, mas também precisamos de perdão. Então veja que oportunidade linda que começa exatamente dentro da nossa casa. Depois vai tomando forma, vai para o nosso local de estudo, trabalho. Em todos os locais a gente tem a oportunidade de reparar, de começar a consertar a bagunça que a gente fez lá atrás. Graças a Deus. E veja que o Evangelho ainda traz o seguinte: o espírito deve ser cultivado como o campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente, que acima dos bens terrestres levar-vos-á a gloriosa evolução. Veja que tudo depende do que nós estivermos fazendo agora. A nossa colheita futura, em vida futura, depende daquilo que nós estivermos fazendo agora. Assim como nessa, logicamente, estamos colhendo os resultados daquilo que fizemos lá atrás. Então, se eu quiser um resultado diferente disso que eu estou colhendo hoje, eu preciso modificar algumas coisas. E que bom que a gente tem a oportunidade de estar aqui, na Casa Espírita, onde começa o nosso aprendizado. E eu confesso, Tice, que muitas das coisas que eu vejo, que eu já consegui modificar, ainda bem pequenininho, mas que a gente percebe, né?
Eu acho que se todos nós fizermos esse exercício, a gente vai ver que há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, a gente era mais impulsivo, menos paciência, ainda trabalhando na paciência, né, mas um pouquinho melhor, um pouquinho melhor que ontem, e é assim mesmo. Mas foi a doutrina espírita que me trouxe esse conhecimento. Foi o Evangelho que me mostrou o quanto nós podemos nos tornar melhores se utilizando da caridade que Deus tem para conosco e de nós para o próximo. O exercício da caridade é assim. A verdadeira caridade, como entendia Jesus, trata exatamente disso. Claro, a gente não vai falar da caridade material, a gente sabe que ela é necessária. Nós estamos vendo, graças a Deus, cada vez mais movimentos que se preocupam com isso, né? Mas aqui a gente quer falar daquela caridade que não tem nada de material, que qualquer um de nós poderia fazer, porque não precisa de dinheiro, não precisa de nada volumoso, apenas de boa vontade. E a caridade, como entendia Jesus, que está lá no Livro dos Espíritos, questão 886. Olha a preocupação que Allan Kardec teve, né? Como entendia Jesus a caridade? E os Espíritos responderam: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Benevolência é ser bom para com todos. Fazer o bem sem distinção. Não importa quem, não importa a religião, não importa a cor, não importa sexo, nada. Simplesmente o ato de colocar o amor em movimento através da caridade. E aí a gente lembra, capítulo 13 do Evangelho, no item 4, infortúnios ocultos. Ali tem um exemplo lindíssimo de benevolência, de fazer o bem sem olhar a quem. Resumidamente eu vou contar, mas depois vale a leitura. É um capítulo maravilhoso que trata sobre caridade. Mas uma dama da sociedade, sempre acompanhada de sua filha, muito rica, de muitas posses, praticava a benevolência. Ela saía todas as noites para suprir a fome de alguém, o frio, a dor do corpo físico. Ela fazia acompanhar a sua filha. As duas, olha o cuidado que as duas tinham, até na maneira de se vestir, para que não chamasse atenção e para que não deixassem as pessoas constrangidas em receber alguém, sabe? Olha o cuidado, que lindo isso. E aí elas batiam na porta daquelas casas, as pessoas abriam, todas sorridentes, com brilho no olhar, porque sabiam que ali estava um anjo que vinha entregar um pouco do alimento, um pouco de remédio, um cobertor, conversar, doar o seu tempo também. E isso também a gente pode fazer, doar o nosso tempo. Então veja que exemplo de fazer o bem independente a quem for, mas simplesmente fazer. Jesus também entende como caridade a indulgência, que é ser tolerante com a falta dos outros, porque nós também precisamos de tolerância. A gente não sabe onde aperta o sapato do outro. Dói em mim, dói em você, mas a gente não sabe aonde exatamente ou como, qual é a intensidade dessa dor. Mas todo mundo tem sofrimento. Por isso que a gente precisa ser tolerante. Muitas coisas com que a Joyce já sabe lidar, o Paulinho ainda não, ou vice-versa. Então a gente precisa da tolerância para que haja harmonia. Isso também é caridade. Um exemplo do Chico Xavier sobre tolerância que me chama bastante atenção sobre indulgência é a história dele com o bêbado. Veja que Chico Xavier saía todas as manhãs no sábado com um grupo, né? E eles iam a algumas casas orar, aplicar passes, enfim. Cada vez que o Chico saía à porta, o pessoal já estava esperando perto do carro, né? E vinha o bêbado. E aí o pessoal já dava uma olhadinha no relógio, dizia, puxa vida, lá vem ele, né?
E o Chico parava e esperava. O bêbado vinha cantando. E o Chico ficava olhando, aplaudia ele no final e dizia: canta aquela agora. E o bêbado cantava. E o Chico de novo: bom, então agora mais uma. E o bêbado cantava e Chico ficava ali absorvendo tudo aquilo. E as pessoas lá olhando para o relógio: mas veja só, o Chico vai atender um bêbado e a gente com tanta coisa para fazer, com tantos para atender. Porém, o que eles não sabiam é que aquele homem, aquele bêbado, alguns anos antes passeava pela rodovia com a filha de 6 anos e essa menina foi atropelada e morreu. E ele se entregou ao vício a partir daí. E naquele momento a espiritualidade se aproveitava para chegar perto dos dois e poder emanar fluidos reparadores para aquele homem. Então veja que coisa mais linda acontecia, que os outros não podiam perceber, mas que precisavam então trabalhar a indulgência, ser tolerantes, dar tempo ao tempo, porque tudo tem um propósito. E veja, era uma oportunidade da espiritualidade chegar até esse Senhor. E o perdão das ofensas também, como Jesus nos fala, né? Perdoar. E talvez aqui seja o nosso maior calcanhar de Aquiles, né? Perdão. Quando a gente fala de perdão, não é muito fácil compreender, né? Porque o perdão não é esquecer. O perdão é uma mudança de sentimento. É fazer com que dentro do nosso peito não exista mais mágoa, rancor, desejo de vingança. Que quando eu lembre do acontecido, essas coisas não passem pelo meu pensamento. Isso é mudar o sentimento. Isso é perdoar. E o perdão é libertador. Ele faz tão bem para quem perdoa e para quem é perdoado. Tão bem. Evita até doença. Porque a gente deixa aquele ressentimento fora de nós. Não precisamos disso. Tem outra história de Chico também. Chico sempre gostou muito de animais e ele tinha um cachorrinho, né? Adorava aquela cachorrinha dele. E com o passar do tempo ela foi ficando doente e Chico trabalhava muito, como todo mundo sabe, né? Chegava em casa sempre altas horas da noite, mesmo assim ele tirava aquele tempinho, ia brincar com a cachorrinha, ia alimentar, dar o remédio e depois ele ia cuidar de si. Pensou: eu vou ajudar. Ela teve realmente essa intenção. Eu vou ajudar. E matou a cachorrinha. E Chico ficou magoado. Chico ficou magoado. Ao ponto que Emmanuel teve que chegar e dizer: Chico, eu não consigo mais trabalhar contigo. O que está acontecendo? E aí Chico se lamentando, né? Veja bem o que aconteceu. E Emmanuel, na sua energia, disse: não, você precisa modificar isso. Precisa modificar. Faça o seguinte: procure saber o que ela mais gosta. Compre e dê a ela. Chico sabia. Era uma máquina de costura. E era cara na época. E Chico era assalariado. Ou seja, fez o esforço, foi lá e comprou em algumas prestações. Quando ele entregou o presente, ela ficou tão feliz, que naquele momento, uma luz do peito dela saiu e foi em direção ao peito do Chico, terminando ali todo o ressentimento, toda a mágoa. Isso é perdoar. Isso é ser caridoso. Porque caridade pede que a gente faça ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Só isso. Só isso. Seria tão simples, né? Se a gente conseguisse agir assim de fato. Fazer ao outro somente aquilo que fosse bom para nós. Eu não gosto disso. Então não faça. Eu não quero isso para mim. Então não faça. Não quero que olhem assim para mim. Então não olhe assim para o outro. Entenda que é algo tão
tão simples a gente fazer, porque realmente Jesus não pediu nada de grandioso, apenas que nos amássemos uns aos outros, apenas que nos dessemos as mãos. A evolução, a nossa evolução é individual, sim, mas quando a gente consegue dar as mãos e apoiar uns aos outros, tudo fica mais fácil. Tudo modifica de cenário. Tudo fica mais suave. Nós temos tantos exemplos de caridade, o próprio Divaldo que partiu agora, né? Olha o que fez esse homem e o que continuará fazendo. Que a gente sabe que não termina aqui, né? Eu acho que a gente ganha mais força, mais vontade, porque a gente sabe que esse amor, que essa caridade que Jesus tem com nós, que Deus tem para com nós, é o que move, é o que vai nos modificar. Tem uma outra história, só para a gente ir encerrando, e eu vou pedir permissão para ler. Eu acho que tem esse livro aqui também, fala sobre o Dr. Marsh, Dr. Guilherme Taylor Marsh. Ele foi um médico homeopata no início do século passado e alguém que realmente se desprendeu, se desapegou de todos os bens materiais e praticava a medicina como doação. Como o Dr. Bezerra de Menezes, exatamente assim. E ele realmente sempre colocou a caridade em primeiro lugar. Foi mais um dos apóstolos da caridade que a gente teve por aqui, né? E no dia 30 de agosto de 1922 foi feita uma homenagem para ele na Federação Espírita do Rio de Janeiro. Ele faleceu no dia 22 de junho daquele ano, de julho, e no dia 30 de agosto, então, o doutor Ramon Benito Alonso fez essa homenagem. Ele tem a fala, esse doutor Ramon tem a fala dele e vai mesclando com a primeira carta de Paulo aos Coríntios. É lindíssimo. Falar sobre o Dr. Guilherme Taylor Marsh é cantar a epopeia da caridade, como já foi feito outrora pelo apóstolo dos gentios. Ainda que eu falasse a línguas, a dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Possuidor de notável erudição, o Dr. Marsh falava as línguas dos homens, o grego, o latim, o francês, o inglês, o alemão. E aos 70 anos, quando a maioria dos homens já se considera de posse do máximo conhecimento que a vida lhe poderia fornecer, negando-se à busca de novos conhecimentos, ele se dedicou ao aprendizado do Esperanto, deixando-se contaminar pelo ideal da fraternidade universal do missionário polonês Lázaro Luiz Ramenhoff, e passando, com isso, a também falar a língua que a misericórdia divina enviou ao nosso planeta, para trazer a paz entre os povos. Falava, pois, Dr. Marsh o Esperanto, a língua dos anjos. Aí diz assim: ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, o Dr. Marsh conhecia em profundidade não apenas o que a ciência humana já havia alcançado, mas era auxiliado em seu labor pelos mistérios da intuição espiritual, como médium que era dos planos superiores, junto aos sofredores da terra. E a mediunidade nada mais é do que a palavra que hoje traduz perfeitamente o que a Bíblia chama de profecia. Ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, nada seria. Só a fé poderia levar um homem a manter-se ao lado de seus doentes, sem desanimar, mudando sempre o medicamento quando o anterior não fazia o efeito desejado, até encontrar a almejada cura. Que imagem pode melhor ser representada pela de uma montanha a ser removida, senão a das mais terríveis doenças para cuja cura a medicina oficial
afirma não possuir remédio, cura esta que ele alcança pela aplicação das aguinhas e dos metais, contrariando todas as avaliações médicas anteriores. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, e apesar de escassos, o Dr. Marsh os partilhava entre os mais necessitados. Seus bens eram divididos entre os que menos possuíam. Sua casa era compartilhada pelos desabrigados. Seu alimento era comungado com os famintos. Ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, isso nada me adiantaria. A doença pertinaz, qual chama devoradora que o perseguia por toda a vida adulta, consumindo-o, ainda assim não foi capaz de deter-lhe a firme vontade de trabalhar no bem. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Como é fácil reconhecer o Dr. Marsh nas virtudes da paciência, do desprendimento e da humildade, verdadeiras enumeradas pelo apóstolo Paulo. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Médico, vereador, juiz, membro do Conselho de Instrução, o Dr. Marsh aproveitou todas as oportunidades que a vida lhe apresentou para ser útil ao próximo, sendo unanimemente reconhecido pela retidão de caráter no desempenho dessas funções. E por fim, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. As virtudes descritas pelo apóstolo em sua carta aos Coríntios fazem parte das conquistas morais do nosso homenageado. Conhecimento das línguas, da ciência, dom da mediunidade, a fé, desprendimento dos bens terrenos em benefício dos mais carentes, a resignação, a humildade, o trabalho incessante no bem. No entanto, diz o convertido de Damasco que na ausência da caridade, nada disso terá importância. Então, eu quero deixar como lembrança para a gente refletir, que realmente o que de fato importa é o movimento que a gente faz em direção ao outro, na procura de amenizar a dor do outro, de consolar, de abraçar. E todos nós podemos fazer isso. Ao sair daqui, pode ser o momento da gente encontrar alguém e não precisa falar nada, simplesmente ouvir. E talvez aí esteja aquilo que a gente mais tem apego hoje, o nosso tempo. A gente diz que não tem tempo, normalmente é assim, né? Mas quantos precisam simplesmente ser ouvidos? E isso é caridade que nós podemos fazer. Um abraço, um sorriso, um olhar com alegria, isso também é caridade. Que a gente possa, então, ao sair daqui, promover mais, não só no nosso lar, com aqueles nossos conhecidos, que isso é fácil, né? Mas com quem a gente encontrar. Tente, por exemplo, dar um bom dia sorrindo para alguém que você não conhece. Vai voltar da mesma forma, um sorriso. Isso é tão bom, modifica o nosso dia, né? Muito obrigada. Vamos à nossa prece. Os passistas estão se colocando. Médico Jesus, gratidão por esse momento. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, recebendo da espiritualidade amiga aquilo que cada um de nós mais precisa nesse momento. Abrindo nosso coração para receber as benesses da espiritualidade do Mestre Jesus. Acalmando, modificando nossa vibração, consolando nossos corações, fluidificando nossa alma
e trazendo ao nosso pensamento tudo aquilo que eleva o amor, a fé, a esperança, a caridade, fazendo que o alimento do corpo nesse momento seja luz, paz, amor. Que cada um de nós possa sair daqui melhor do que quando chegou, tendo a certeza de que não estamos sozinhos. Somos amparados constantemente. E permita, Senhor, que ao sair daqui, cada um de nós possa encontrar alguém a quem ser útil através da caridade. Gratidão e que assim seja.